Hoje é o quarto alicerce que fortalece a nossa fé. Falamos do primeiro alicerce, que é a oração, certo? O primeiro foi a oração. E o primeiro alicerce é tão importante porque a oração faz você depender única e exclusivamente de Deus. A oração tira de nós a dependência aos homens. Muitos, porque não atraíram para si a cultura da oração, elas ficam muito na dependência de pessoas. E quando você tem um azar de cair na mão de um pastor mal intencionado, a sua vida, em vez de ir para frente, vai para trás. E quando não, cai no abismo. Porque uma pessoa de oração, ela já sabe o que tem que fazer. Uma pessoa de oração, ela sabe que Deus é com ela. Então ela não fica na dependência de ninguém. Ela não faz fila para ser atendida, porque ela sabe o que tem que fazer. E essa oração traz para ela certeza de que o pedido dela vai ser atendido. Ela crê nisso, ela crê na oração. Ela tem um filho doente, tem um filho no crime, tem um filho nas drogas. Ela chega e coloca o filho no altar. Ela está com um problema econômico, um problema profissional. Ela pega o currículo, pega o documento, pega o que tem e vem e levanta para o alto e apresenta a Deus. Ela está com um problema sentimental, ela coloca o marido no altar, coloca a esposa no altar, coloca aquele problema no altar, porque ela aprendeu a orar. Ela não aprendeu a fazer fila para ser atendida. Ela aprendeu a ir diretamente a quem? A Deus. E Deus a responde. E Deus a atende. Eu não estou dizendo que com isso você não deve nos procurar. Mas entre procurar o pastor, o homem, e procurar Deus, eu prefiro procurar Deus, porque eu sei que Deus é que é a solução. O homem não é a solução. O homem é um mensageiro que traz a mensagem, mas quem vai solucionar o teu problema é Deus. O segundo alicerce, falamos sobre que é diferente de leitura. Você medita. Você é aquela pessoa que lê, mas procura entender o que você está lendo. Quem só lê e decora, corre o risco de se tornar um religioso. Um religioso que adotou as doutrinas da religião, as filosofias da religião, mas não pegou o espírito da letra, o espírito de Deus para ser conduzida. Então, tudo isso porque ela não medita, ela não usa o raciocínio. Quando eu leio, eu tenho que usar a cabeça, usar o raciocínio para entender o que Deus quer falar através daquele versículo, o que Deus quer falar através daquela palavra que o bispo, que o pastor está a pregar. Deus tem que falar comigo naquela pregação, Deus tem que falar comigo naquela leitura, Deus tem que falar comigo naquele programa que eu estou assistindo na TV. Eu estou assistindo, eu estou lendo, eu estou ouvindo, mas eu estou meditando. Meditar é usar a cabeça, é usar a inteligência, é usar o raciocínio, é ter a capacidade de questionar aquilo que você ouve, lê ou vê. Aí, a terceira quarta-feira, nós falamos sobre a exortação, certo? Eu estou fazendo um refresco para você pegar. Nós falamos sobre a exortação, que significa chamar atenção, aconselhar, repreender, etc. Que faz bem, porque você não pode estar na igreja e apenas ouvir o que você gosta.
ou o que você quer, você vai ser exortada. E às vezes o que você ouve dói, mas dói para o teu bem, porque o que é bom arde, o medicamento que é bom arde, mas traz a cura. Então a exortação nem sempre é bem vista, mas a exortação muda tudo na vida de uma pessoa. A exortação, ela desperta. Então a igreja exorta, mas aí diz: exortai-vos uns aos outros. E nós falávamos na quarta-feira da exortação que você tem que vigiar o seu irmão que está do lado. Porque muitos, porque não estão sendo exortados, têm comportamentos que muitas das vezes não ajudam. Pessoas que vêm com o telefone ligado, na hora da reunião o telefone toca, na hora da reunião cria situações para distrair todo mundo, sem falar daqueles que colocam pastilha debaixo do banco, que não se preocupam com a higiene da igreja, não se preocupam com a casa, o santuário, o ambiente espiritual que nos leva a se comunicar com Deus. Tudo isso porque muitas das vezes a pessoa tem medo de exortar o outro. Mas é claro, para mim exortar o meu irmão, eu tenho que ser um exemplo. Eu tenho que ser um exemplo. Eu não posso exortar alguém a chegar cedo na reunião, se eu também sou outro que atrasado. Certo ou errado? Então a pessoa chegou agora. Que moral essa pessoa tem para dizer: pessoal, você tem que chegar mais cedo aonde? Na igreja. Não tem moral. Não tem moral para aconselhar, não tem moral para orientar, não tem moral para exortar. Você quer exortar o seu filho, você tem que ser o exemplo. Você quer exortar a esposa, o marido, você tem que ser o exemplo. Você quer exortar a sociedade, você tem que ser o exemplo. Então, quem exorta tem que ser o primeiro a colocar em prática aquilo que fala. Então Deus diz: exortai-vos uns ao quê? Aos outros. Você precisa exortar ele. Você precisa exortar o seu irmão, o seu próximo. Mas antes você tem que ser o exemplo. Amém, pessoal? Aí hoje nós vamos falar sobre o afligir a própria alma. Isso é extremamente importante. A aflição da alma. O que isso significa? Significa angustiar. Significa mortificar. Significa agoniar, agonizar. Isso chama-se afligir a alma. E para que a alma, preste atenção, seja salva, ela precisa passar por esse processo. Ela precisa ser afligida. Afligir a alma, pessoal, é você ter a sua vontade negada, rejeitada. Nós, como seres humanos, gostamos muitas coisas, porém o que nós gostamos contraria a vontade de Deus, contraria aquilo que Deus quer. Então, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, eu preciso me negar a mim mesmo. Eu preciso afligir a minha alma. Um dos exemplos de afligir a alma é quando você tem que perdoar alguém. A sua vontade não quer perdoar. A sua vontade não quer aceitar. Não quer aceitar que tem que se humilhar, que tem que se dobrar. Porém, é o caminho. É o caminho da salvação. Então você vai e pede perdão. Você está afligindo a sua alma. Porque ao pedir perdão,
você está fazendo a vontade de Deus. Não pedindo perdão, você está fazendo a vontade do diabo. Então, você precisa entender que a alma, para ser salva, precisa passar por esse processo. Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Preste atenção, pessoal. Lá no versículo 8 diz: porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras, o quê? Ló e sua família viviam em uma sociedade desregrada, onde havia de tudo, onde havia promiscuidade, onde havia imundícia. Mas, para se manter firme, para se manter na fé, ele precisava todos os dias afligir a sua alma. Isso nos leva a entender que não é o lugar. Há quem fala, mas eu vivo numa família que todos são do mundo, que todos são de outra igreja, que todos não professam a mesma fé que eu. Ainda que todos sejam do mundo, mas se você aprender que você deve afligir a sua alma, você não vai se contaminar. Você não vai se perder. Porque nessa época não havia lugar mais terrível, difícil para se viver que aquele lugar chamado Sodoma e Gomorra. Havia de tudo: prostituição, adultério, homossexualismo e etc. Havia de tudo. Mas Ló e sua família, eles tinham que se manter firmes e não permitir se contaminar com o pecado, se contaminar com o erro, se contaminar com aquela vida. Então você trabalha num lugar onde as pessoas não são de Deus, mas você pode se guardar e não se contaminar com o que os outros fazem. Nós falávamos há um tempo que quando nós abraçamos a fé em Deus, nós deixamos de ser pessoas comuns, o que significa que outros podem tudo, mas nós não podemos. Até aquilo que aparentemente não é nocivo à fé, aparentemente não é pecado, porém aquilo ali abre uma porta. Então, por eu ser da fé de Deus e abracei isso, então os outros podem, mas eu não quero, eu não posso. Nem tudo literalmente seja pecado, mas aquilo ali pode abrir uma porta. Não é pecado ir à praia, por exemplo. Não é pecado ir à praia. Mas imagina, você está lá na praia, jovem, e lá você está vendo, já sabe o que você vai ver? Ou não? Ou você não sabe? Precisamos falar o que você vai ver? Os homens falam. E está lá você vendo. O que vai acontecer? A sua mente automaticamente entra num conflito entre o certo e o que é? E o errado. E aquilo ali é uma porta que vai levar você a pensar no mal, e aquele mal, se não é amarrado, vai se tornar realidade. Você vai praticar. Você está lá em casa assistindo TV. Você sabe que aquele canal só passa coisas promíscuas. Há aqueles canais de música, por exemplo,
aonde as dançarinas, ou sei lá o que, os videoclipes que passa, é tudo coisas indecentes. A partir do momento que você está vendo, pode não ser pecado, mas aquilo é uma porta que vai te levar a cometer o pecado. Por quê? Porque ali vão surgir pensamentos que vão lhe levar a se masturbar, ou a ver pornografia, e daqui a pouco você vai fazer o errado, porque agora só está ali, você e o telefone, você e a TV, mas daqui a pouco você vai querer do ponto de vista real. Aí começa a sair na rua, andar à toa, não sei onde é que vai na Dira, no Zango. Conhece Nadira? Dizem, não sei se é isso. Amém, pessoal? Aí vai na Dira, porque tem que colocar em prática o que viu, certo ou errado. Você está entendendo, sim ou não? Então, eles podem, mas você não pode, porque você aprendeu a afligir a sua alma. O afligir a alma é você separar: isso eu posso, isso eu não posso. Isso eu posso ver, mas isso eu não posso ver. Aqui eu posso ir, mas aqui eu não posso ir. Você entende, sim ou não? Por exemplo, eu vou na praia, mas eu vou na praia fazer o quê? Eu vou orar. O horário que eu vou orar, não tem ninguém na praia. Não vou na praia para tomar banho. Eu estou dizendo que é pecado? Não. Mas ali pode se abrir uma porta. Eu também vejo TV. Mas o que eu vejo na TV? Aquilo que vai alimentar a minha fé. Aquilo que não vai sujar a minha consciência. Então, Ló, ele estava num mundo que se fosse hoje, é o mundo da internet, é o mundo do digital, é o mundo em que as pessoas estão mergulhadas. E lá era real. Havia festas pagãs naquela época, já naquela época, em que as pessoas tiravam a roupa e ficavam ali adorando o bezerro, adorando não sei o quê, fazendo não sei o quê, e estava lá, Ló estava ali. Mas ele fazia questão de afligir a sua alma para que pudesse então se manter na fé. Amém, pessoal? Cuidado com o que você vê e com o que você ouve e com o que você pensa, porque são portas de entrada para derrubar um homem ou uma mulher de Deus. Muitos caíram, muitos foram derrubados pelo que começaram a ver, a ouvir e até mesmo a pensar. Porque hoje, para cair, você não precisa nem sair de casa. Sozinho, sem nada, o cara cai. É verdade. Porque ele está ali sozinho, mas está sendo bombardeado por maus pensamentos. E ele não amarra. Ele não repreende aquele mau espírito. Por exemplo, às vezes, no atendimento, algumas pessoas chegam para nós e falam assim: olha, senhor pastor, ora por mim, eu sofro, eu tenho sido vítima do espírito do marido da noite, ou uma mulher da noite, essas coisas. Só que, primeiro, o marido ou a mulher da noite é um espírito. É um espírito. É um espírito que não tem sexo. É homem e é mulher. Certo? É um espírito. Então você, homem, que sofre de espírito de mulher da noite, saiba que estás a dormir também com um homem igual. Você é mulher que diz que é mulher da noite ou homem da noite, também é mulher, porque aquilo é um espírito. Mas o problema, por que esse espírito vem? Por que você sonha essas coisas?
só mesmo porque você é a pessoa que o diabo não gosta e toda hora tem que te fazer sofrer com esses sonhos? Não. Muitas das vezes é coisa criada da sua cabeça, porque você abre portas para que o mal entre na sua vida. Se você passa o dia a ver coisas indecentes, você acha que à noite os demônios vão te deixar em paz? Eles vão trazer à baila à sua mente aquilo que você viu e que de alguma forma você gostou. Porque o diabo nunca vai trazer de bandeja aquilo que a gente não quer, não gosta. Ele traz aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente se sentiu atraído. Então, os maus sonhos, esses negócios eróticos, etc., é fruto de uma porta que você abriu, que você permitiu, porque você não quis afligir a sua alma. O dia que você afligir a sua alma, repreender esse espírito e falar: eu não vou ver isso, eu não vou ouvir isso, eu não vou pensar isso. Quando você tiver essa postura, o diabo não terá espaço na tua vida. O espírito imundo não terá espaço na sua vida. Todos que desejaram, todos que não afligiram a sua alma e desejaram coisas do mundo, caíram. Infelizmente caíram. Mesmo estando na igreja, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sendo, se calhar, obreiro, pastor, sei lá, mesmo conhecendo a verdade, caíram. A exemplo de Salomão, está aqui, Eclesiastes 2, versículo 10, que diz o seguinte: e tudo quanto desejaram os meus olhos, isso é Salomão falando, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes quer. Ou seja, ele não afligiu a sua alma. Ele não afligiu a sua alma. Tudo que os seus olhos via, ele desejava. Por isso é que ele teve quantas mulheres? Tudo que era mulher magra, desculpa o termo, tá, gente? Me perdoa. Magra, gorda, baixa, alta, não sei. Tudo que ele via, que os seus olhos desejavam, ele queria. Como é que um sujeito desse não cai? Fala, gente. Cai ou não cai? Salomão caiu porque tudo que os seus olhos viam, ele o que? Desejava. Há quem deseja tudo. Deseja o material, por exemplo, se vê um carro bonito, quer. Vê a casa bonita da outra, quer. Vê não sei o que, até mulher dos outros eles querem. Um sujeito desse pensa que vai ficar firme na fé? Cai ou não cai? Cai. Porque não aprenderam a se negar, não aprenderam a afligir a alma. Pessoal, para ser salvo, o preço é se negar a si próprio. O preço é afligir a quê? A alma. Então ele diz: tudo quanto desejaram os meus olhos. Eu estou aqui até agora pensando, quando ele diz tudo, eu imagino que até o lixo ele desejava. Porque aqui está dizendo: e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. E há pessoas assim. Tudo que a alma quer, quando a gente fala alma, estamos a falar dos desejos, certo, pessoal? Tudo que o coração deseja, tudo que a carne deseja, tudo que ele quer, ele só aceita, ele só vai. Por isso o fim de Salomão não foi um fim louvável a Deus. De Davi foi diferente. Davi até pecou, o pai pecou, errou e tal,
Mas Davi se arrependeu. Davi, ele reconheceu que havia cometido e Deus o perdoou. Mas o fim de Salomão foi trágico. Foi trágico. Mas temos um outro exemplo que é Daniel, que também viveu no meio dos incrédulos. Daniel foi um jovem que foi recrutado para a Babilônia para trabalhar a serviço do rei. Babilônia, já o nome já diz Babilônia. Ele foi trazido para fazer parte daqueles que trabalhariam no palácio. E você sabe que trabalhar no palácio, ou no governo, ou no reinado, desde os tempos antigos até hoje, você precisa ser de Deus. Porque se você não é de Deus, você se corrompe. Muitos de Deus se perderam no meio da política, se perderam no meio desse serviço público, porque não aprenderam a afligir a própria alma. Se corromperam por causa das ofertas que o mundo dá. Se perderam por conta das ofertas que o mundo dá. Quantos estão se perdendo por causa dos Lexus? Quantos estão se vendendo por causa dos Lexus? Ou você nunca ouviu falar dos Lexus? Já ou não já, gente? É novidade isso para você? Quantos estão se perdendo? Muitos se perdem, sem falar do mundo obscuro que existe lá dentro. Que muitos, para se manter no poder, fazem pactos, feitiços. Por isso você vê certos políticos, onde vai, tem que levar cadeira. Porque ele não confia. Ele não sabe o que fizeram na outra cadeira. Então ele tem que andar com a cadeira, viajar com a cadeira. Que trabalho, meu Deus do céu. Que trabalho. Onde vai, boi de cadeira. Cadeira. Onde ele vai, tem que levar cadeira. Outros tem que levar teu carro. Porque não confia. Porque é um mundo obscuro. É um mundo onde um quer comer o outro, um quer destruir o outro, um quer matar o outro. Verdade ou mentira? E você de Deus, você está lá dentro. E agora? Você dá fé e você está lá dentro. Como se posicionar num meio onde existe esse tipo de coisas? Como se manter firme? Como se manter fiel? Como se manter firme até o fim, até Jesus voltar e você não se desviar, você não se corromper? Como? Afligindo, fala pessoal, afligindo a sua alma. Porque vai vir propostas. Vai vir propostas. E não são propostas fracas. São propostas que podem mudar a tua vida, humanamente falando. São propostas que podem mudar a sua vida. Eu estava atendendo uma jovem. Ela dizia, olha bispo, eu recebi uma proposta de ir para Portugal e eu teria tudo, inclusive toda a minha família. A proposta é essa, assim. Não posso entrar nos detalhes. E ela quer fazer a obra. E ela disse, prefiro permanecer com o meu pequeno salário, mas eu não vou seguir essa proposta. Ao tomar essa atitude, ela está afligindo o que é? A alma. Ela está negando a sua vontade. Porque aí ela estava tendo oportunidade, humanamente falando, de mudar tudo. Mudar a família, a vida da família. A mãe, o pai, todo mundo ia viajar. Todo mundo. Você está entendendo sim ou não? A outra disse, olha, prometeram me dar tudo,
eu iria para os Estados Unidos, toda a minha família iria para os Estados Unidos, mas eu tinha que ser amante do chefe. São propostas. Mas quando você tem a visão de que Deus na sua vida está em primeiro lugar, você não se vende, você não se entrega. Então, Daniel foi trazido para a Babilônia. Eu não estou dizendo com isso, povo de Deus, olha para o bispo, eu não estou dizendo com isso que está errado trabalhar na política, está errado ser um funcionário público. Não! Nós precisamos de gente de Deus lá dentro. Não é verdade? Nós precisamos de pessoas de fé para defender o reino de Deus lá dentro. E Deus vai levantar pessoas. Ou não vai? Mas essas pessoas têm que aprender a afligir a própria alma, gente. Porque lá dentro só se mantém de pé quem é de Deus. A exemplo de Daniel, como diz aqui. E Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele o quer. Pronto. Daniel resolveu, ele tomou a decisão, ele falou: olha, eu estou aqui, já vi que aqui não vai ser fácil, aqui há muita tentação, é mulheres, é o próprio rei que quer me dar vinho para beber. Você está entendendo, sim ou não? É muitas coisas, mas eu resolvo não me contaminar. Pronto. Ele afligiu a sua alma, ele negou a sua vontade. Talvez a sua vontade era beber um copito de vinho, né? Fala, gente. Era beber um copito, era comer as iguarias do rei, porque a comida era boa. Não é as cabuenhas que às vezes a gente come no bairro. Não, era a comida era boa. Mas ele sabia que comendo daquilo, ou bebendo daquele vinho, ou outras coisas, aquilo ali traria consequências graves para a sua vida espiritual. Então Daniel resolveu, decidiu, que é o que você tem que fazer essa noite. Você tem que decidir afligir a alma, negar-se a si mesmo. Amém, pessoal? Aí, lá em Lucas 9, 23 diz: e dizia a todos, se alguém quer vir, Jesus falando, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e faça o quê? Porque há uma ideia que estamos a viver a época da graça. Há uma ideia errada de que a época da graça a pessoa pode fazer o que quer. Mas o próprio Senhor Jesus disse: olha, se alguém deseja vir após mim, tem que se negar. Primeiro você se nega, que é afligir a alma. Depois você toma a cruz, que é o sacrifício. E depois você segue Jesus. Amém, pessoal? Amém. 3 coisas. Aflige a alma, nega-se a si próprio, toma a cruz, que é o sacrifício, viver uma vida de sacrifício. E esse sacrifício, aqui nós vamos entrar no mérito de muitas coisas, porque enquanto você é um homem ou uma mulher de Deus, você estará sujeito ao desprezo, você vai ser desprezado, você vai ser humilhado, você vai ser perseguido, você vai ser injustiçado. Mas é a cruz que você tomou. Você tomou a cruz. Então, você vai viver tudo isso, porque você decidiu tomar a cruz e seguir o Senhor quem? Jesus. E uma coisa que eu sempre, o Espírito Santo vem e fala comigo:
a prova de que você é um escolhido é o desprezo. Quando você estiver numa situação, você que é de Deus, batizado com o Espírito Santo, estiver numa situação em que você é desprezado o tempo todo, e isso pode até ser até Jesus voltar. Amém? Porque os de Deus nunca terão paz. Eu falo da paz externa. Amém, pessoal? Interiormente você tem que paz. Mas do lado externo, você vai ser desprezado, vai ser humilhado, vai ser perseguido, vai ser injustiçado. Você vai viver um inferno. Porque o teu reino não é desse mundo. O nosso reino não é desse mundo. O nosso reino é de Deus. Só que estamos no mundo, num reino que não é nosso. Então, quem o reino é desse mundo, mesmo estando na igreja, é o mais amado, é o mais querido, é o mais considerado, é o mais elogiado. Então, aí já está a diferença. Então, se você está sendo desprezado, dê graças a quem? Faz festa, irmão. Amém, pessoal? Se alegra. Se alegra. Agora, se você está sendo muito amado, desconfia. O teu reino não está sendo o reino de Deus. É o reino desse mundo. Porque esse mundo é assim. Esse mundo é o mundo em que todo mundo elogia, todo mundo ama, todo mundo gosta, todo mundo abraça. Dentro e fora da igreja. Não é só lá fora, não. Dentro e fora da igreja. Então, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Agora, lá no versículo 24, ele diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Significa dizer que, pessoal, que nós podemos chegar a um ponto, aquilo que nós chamamos a linha vermelha, que às vezes o que vai requerer de você é dar a vida. Nós vivemos em um mundo, em um continente, aqui na parte da África Austral, aonde o evangelho é o evangelho da paz. Você tem que ir um pouco para o norte, para o Magrebe. Se você for para o Magrebe, você vai perceber que o evangelho já não é o evangelho da paz. 24/24, a mente dos cristãos lá está em estado de alerta. Porque a qualquer momento podem ser mortos. Aqui você anda com a Bíblia, quem te complica? E você nem lê a Bíblia. Lá eles procuram a Bíblia, porque você não acha a Bíblia em todo lugar. Aqui você tem a Bíblia está empoeirando em casa, anda com a Bíblia, ninguém te fala o quê? Nada. Há países aqui na África, eu estou falando aqui na África, há lugares que você quer baixar o aplicativo da Bíblia e não baixa. Você tem Bíblia no telefone, tem Bíblia física e você não valoriza. Estamos num lugar em que o evangelho é o evangelho da paz. Tudo está em quê? Em paz. E até é estranho e é muito triste ver isso. Pessoas que dizem: não, eu já não vou mais à igreja porque não gostei da forma como o obreiro me tratou. Olha só. Que tipo de fé você tem? A tua fé é fé de rebuçado, que desgasta, de açúcar, né? Eu queria ver você viver num país onde falar o nome de Jesus
traz para você a pena de morte. Está preocupado com quem se dirigiu mal a você. Mas eu quero ver você viver num país onde falar o nome de Jesus é pena de morte. Pessoal, nós temos aqui a oportunidade que muitos dos nossos irmãos no Magrebe não têm. Não têm. Em 2011, eu vi, minha esposa, nós vimos isso lá naquele país. Nós vimos isso. Pastores evangélicos a morrerem por conta da ideologia, da sua ideologia religiosa. Porque um período são os muçulmanos no poder, outro período são os evangélicos, e aí vai. O que ganha agora vai asfixiar. Deu. É assim que funciona. É assim que funciona. E nessa altura, como Angola tinha uma influência lá, nós éramos obrigados a esconder tudo, cachecol, porque, pronto, nem falar que é daqui, tem que falar que é do Moçambique, São Tomé e tal. Amém, pessoal? E está lá, estado de alerta total. Você vai sair daqui agora, vai para casa. Quem vai te interpelar para te perguntar se você é cristão? Ninguém. Ninguém. Aí você sai da igreja porque a família não gosta da igreja. Aí você abandona a fé porque o rebelde se levantou e criou facção, ou seja, sei lá, se rebelou contra a igreja. Você abandona a fé por causa disso. Que tipo de fé você tem? Quer dizer que a fé que você diz ter não é a fé da Bíblia. Que Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que por amor do Senhor Jesus perder a sua vida, ganhá-la. Amém, pessoal? Então você pode chegar até esse ponto em que vai te ser exigido a própria. Digamos que agora entra aí alguém com uma metralhadora e fala: vai matar todo mundo. Mas para não matar todo mundo tem que dizer: a partir de hoje eu não sou mais cristão. Vamos lá. Como você vai reagir? Sabe como é que muitos vão reagir? Vão sair naquela porta. Vai ter engarrafamento ali do primeiro. Verdade, gente. É como Pedro, né? Então, se prepara. Temos que nos preparar. Certo, pessoal? Aí, o rei Davi, para nós terminarmos, lá em Salmos 119, versículo 67, ele diz o seguinte: antes de ser afligido, andava como? Mas agora tenho guardado a tua palavra. Antes de ser afligido, antes de ter essa visão, antes de aprender, negar-se a si próprio, ele andava tudo errado, fazia tudo errado, ia para lugares errados, falava o que era errado, se comportava de forma errada. Mas quando aprendeu a guardar a palavra de quem? De Deus. Hoje ele tem paz. Hoje é uma pessoa de paz. Estamos a falar agora, hoje, nosso dia, nos nossos dias. Paz essa que lhe conduzirá à vida eterna. Então, guarda isso, pessoal. Não seja apenas um frequentador. Pratique a palavra. Viva a palavra, afligindo-se a si próprio. Você está aqui, mas você está a namorar com o incrédulo. Você não está afligindo a tua alma, você nem está preocupado com a salvação da tua alma.
Você não está preocupado com a salvação da tua alma, porque você não pensa que esse indivíduo pode te tirar da presença de Deus. Você não pensa. Como é que você está aqui e vai namorar com um incrédulo, rapaz? Ou com uma incrédula? Ah, não, mas na igreja eu não acho. Porque você está cega espiritualmente. Porque o dia que os teus olhos se abrirem, não Deus vai apenas mostrar para você, como também vai enviar para você. Você entende, sim ou não? Para com isso. Ah, não, mas ele é da igreja, só que não é da igreja do reino de Deus. É de uma... Você não tem visão. A tua visão é do reino da terra. Porque se a tua visão fosse do reino de Deus, então o namorado tinha que ser do reino de Deus. Mas nós não vamos interferir na tua vida pessoal. Mas você está avisado. Você está avisada. Amém, pessoal? Amém. Agora, quem quer de fato ter o Espírito Santo, a presença de Deus e a certeza da salvação da alma, o caminho é esse. O caminho é esse.